Tranquilo, moçada? Então, ó, estamos finalizando a nossa lista aí, finalzinho entrando aí na termodinâmica, tá? Vamos falar um pouquinho de algumas transformações termodinâmicas. Então, vamos lá. O exercício 13, sobre as transformações termodinâmicas que podem ocorrer com um gás ideal confinado em um cilindro com um pistão, a gente acabou de ver, né, motor a combustão interna. Assinale o que for correto. 1. Um gás ideal realiza trabalho ao se expandir, empurrando o pistão contra uma pressão externa. Veja, quando a gente fala de trabalho, né, pressão, variação de volume. Então, se eu tenho uma expansão, eu tenho uma variação de volume positiva. Né? Então, realmente, né, o trabalho, quando você tem uma expansão, o gás faz trabalho. E se ele faz trabalho em cima do meio. Né? Portanto, existe uma resistência do meio, claro, não é menor, mas existe. Né? Então, um gás ideal realiza trabalho ao se expandir? Sim. Empurrando o pistão contra uma pressão externa? Sim. Né? Então, beleza. Tá lá, está correto. Desculpa, aqui está uma somatória, né? 0,1 está correto. Tá lá. Em uma transformação adiabática, ocorre troca de calor com a vizinhança? Moçada, se tem uma coisa que não acontece, a transformação adiabática, ela não troca calor com o ambiente, ela troca energia na forma de trabalho. Né? Ele esfria, esquenta, mas ele recebe ou cede trabalho. Né? Mas não tem troca de calor com o meio, portanto, o 2 está errado. A energia interna de uma amostra de gás ideal não varia quando esse sofre uma transformação isovolumétrica. O que é a transformação isovolumétrica? Gente, isovolumétrica, isocórica ou isovolumétrica, você tem volume constante. E você tem volume constante, a pressão, volume constante, T é uma constante, ó, né? A equação geral é uma constante. O que significa? Para você ter uma transformação como essa, se acaso você tem um aumento de pressão, necessariamente tem que ter um aumento na temperatura. Então é uma relação que é proporcional. Tomar um pouco de cuidado com isso. Portanto, a energia interna de uma amostra não varia quando tem isovolume? Não. Ela varia. Ela só não variaria se fosse isotérmica. Então isso aqui está errado. Quando o gás sofre uma compressão, o trabalho é realizado por um agente externo sobre o gás? Sim, que é a hora que alguém vai lá e comprime o cara. Então, 0,8, certeza, né? Tá lá, o pistão vai lá, você aperta o pistão, você tá fazendo o trabalho e o gás está recebendo o trabalho. Está diminuindo o volume. O gás ideal realiza... o gás ideal não realiza trabalho em uma transformação isovolumétrica, com certeza, né? Na transformação isovolumétrica, não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Beleza, então, ó, não tem variação de volume igual a zero, implica trabalho, né, da pressão igual a zero também. Então, perfeito. Somatório, 16 com 8, 24. Tem mais algum aqui? 25. Então, a resposta aqui é 25. Tranquilo, gente? Belezinha? Dá uma olhada em transformações adiabáticas, hein? Isso é interessante. Bom, o exercício 14 está dizendo assim: o gráfico apresenta o comportamento de um gás ideal num processo cíclico. Uma coisa interessante do ciclo, do processo cíclico, que ele volta no mesmo ponto. Uma coisa que é interessante é que se ele volta no mesmo ponto, ele volta na mesma temperatura, né? Na mesma curva isoterma, né? Se você for pensar no gráfico. Então, no ciclo não há variação de temperatura. No ciclo, entre os pontos do ciclo, tudo bem, vai passando de uma curva para outra e tal. Mas se eu pensar no ciclo completo, quando você termina o ciclo, ele volta na mesma temperatura, o que significa que a variação da energia interna no ciclo é nula. Por isso que uma das condições do ciclo de Carnot é que as máquinas operem em ciclos. Por quê? Porque tende a ter um rendimento alto, um rendimento de 100%, né? Quando o ΔU tende a zero. Mas a gente chega lá. Vamos pegar o ciclo aqui. E ele faz algumas perguntas sobre o ciclo, né? Entre os pontos D e A, né? Ocorre uma transformação isocórica. Isocórica é a volume constante, beleza? Tá aqui. E o trabalho realizado pelo gás é negativo. Não é, né? Ó, veja, ó. Não é. Por que não é?
Porque aqui não tem trabalho. Numa isocórica, né, não tem trabalho. Então isso aqui está errado. B. Entre os pontos B e C ocorre isocórica. Peraí. B, C. Isocórica, mesmo volume, né? Tá lá. E o trabalho realizado do gás é nulo. Sim, com certeza. Aí sim, beleza. Já achamos a resposta, né? Mas vamos fazer uma revisão, estamos mexendo, vamos ler. Entre os pontos C e D, então, ocorre uma transformação isobárica, perfeitamente, só que está diminuindo o volume, né? E o trabalho realizado do gás é nulo, não é? Né? Não é. Por quê? O trabalho realizado pelo gás é negativo. Tá lá. D. Entre os pontos A e B ocorre transformação isocórica. A e B isocórica. Não, né? Não. O que é? Ela é isobárica. Né? A e B é uma transformação isobárica. Aliás, uma expansão isobárica. Entre os pontos A e D, ocorre uma transformação isobárica? Não, é isocórica, né? A e D é isocórica. Então, E está errado porque ela é isocórica. Tranquilo, né, gente? Isocórica. Ou isovolumétrica, isométrica. Então, alternativa correta, a alternativa B. Tá lá. Belezinha? Tranquilinho? Massa. 15. Finalizando nossa revisãozinha, né? A termodinâmica sistematiza as leis empíricas sobre o comportamento térmico dos corpos, né, macroscópicos, e obtém seus conceitos diretamente dos experimentos, então empírica, né? Tendo como base as leis da termodinâmica. Analise as seguintes proposições. Vamos ver o que ele está falando para a gente aqui. Uma transformação adiabática é aquela que o sistema não troca calor com a vizinhança. Perfeito, né? Perfeito. Então aqui, ó, numa transformação adiabática, eu vou colocar aqui uma aqui, ó. Numa transformação adiabática, Q igual a zero. Se eu colocar zero aqui, vou passar esse trabalho para lá, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, né? Então isso aqui é da nossa adiabática. Aqui é interessante, porque para ter uma adiabática, que é igual a zero, eu tenho que realizar trabalho. Ou eu faço um trabalho espontâneo, trabalho positivo, ou faço um trabalho negativo, ou seja, alguém faz o trabalho sobre o gás, né? Então comprime. Então o que eu posso dizer? De qualquer forma, na transformação adiabática, eu tenho trabalho. E se eu tenho trabalho, ou ele esquenta ou esfria. Então, se o gás expande, o trabalho é positivo. Se eu colocar um número positivo aqui, o que acontece? Vai dar um ΔU negativo. Então, na expansão adiabática, o gás esfria. Que é exatamente isso que acontece com o botijão de gás e tal, né? Abriu a válvula, o que acontece? Você tem uma expansão. E nessa expansão, que é rápida, né? Troca, né? Rápida. Nessa expansão, você não tem troca de calor, mas o gás esfria. Então, se você olhar lá, o botijãozinho está gelado. O aerosol, né? Você apertou lá, você tem uma expansão adiabática ali, né? Tá lá. E esfria mesmo. E se você comprimir rapidamente, né, enchendo o pneu da bicicleta, você comprimir rapidamente, você aquece, porque você comprimiu o trabalho negativo, dá positivo. Variação da energia interna é positiva, o gás esquenta. Então, só uma observação, né? Beleza, tá bom. Então, o trabalho realizado pelo sistema é feito a custas da diminuição da energia interna do sistema. Peraí, vou ler de novo, ó. Uma transformação adiabática é aquela que o sistema não troca calor com a vizinhança. Show. Então, o trabalho realizado pelo sistema, se ele é realizado pelo sistema, o trabalho é positivo. Então, o que eu posso dizer? Se eu colocar um número positivo aqui, o ΔU vai ser negativo. E se o ΔU é negativo, realmente, se o ΔU é negativo, a final é menor que a inicial. Então, você tem uma diminuição da energia interna do sistema. Perfeito. Tranquilo. Massa. Isso aí, ó. Tá lá. 2. Em uma máquina térmica, a energia térmica é integralmente transformada em trabalho? Pô, segundo a lei da termodinâmica, né? Não é possível transformar integralmente calor em trabalho, em outra forma de energia. Não dá, tá? Então, essa é a impossibilidade da segunda lei da termodinâmica. Então, isso aí não está correto. 3. Tá lá. É impossível a energia térmica fluir espontaneamente de um sistema mais frio para um sistema mais quente. Se a gente for pensar na teoria cinética molecular, eu tenho várias observações acerca disso, tá? Então, inclusive até de equilíbrio térmico, se você já até me viram comentar, tal.
Mas se a gente pensar só na forma clássica, não dá. O calor sempre flui. Isso aí está falando do fluxo resultante, tá? Porque existe uma troca de calor simplesmente porque o objeto tem temperatura. Mas a gente está falando do fluxo resultante. O fluxo resultante, que é o que a física clássica considera como calor, ele é impossível do mais frio para o mais quente, não espontaneamente, né? Do mais quente para o mais frio, show. Então, ó, é impossível a energia térmica fluir espontaneamente de um sistema mais frio para um sistema mais quente. Sim, com certeza. Pô, mas e se não for espontaneamente? Aí é forçado? São os refrigeradores. Então aí você força, você coloca um compressor, você está tirando o calor da fonte fria, né, jogando para a fonte quente. Beleza, mas aí é forçado, né? O ciclo de Carnot, que é o quarto aqui, tá lá, ó. O ciclo de Carnot é um ciclo reversível, show, ideal com o qual seria possível obter o máximo de rendimento. Então, ele é um ciclo, é reversível, beleza, tranquilo, mas ele na verdade é um ciclo criado. Como é que é o ciclo de Carnot, né? Vamos lembrar um pouquinho do Carnot aqui, ó. O Carnot. O que ele faz? Ele tem, na verdade, ele é constituído por duas isotermas, né? Duas isotermas. Você tem lá uma fonte fria, uma fonte quente. Então você tem duas temperaturas, né? Vamos colocar aqui T1 e aqui T2. E entre essas isotermas eu tenho as adiabáticas, né? Então eu tenho as adiabáticas. Então eu tenho lá essa configuração do ciclo de Carnot, né? Então tá lá um ciclo termodinâmico, né? Expansão, compressão e tal. Por que se fala em ciclo? O Carnot diz assim, eu gostaria de fazer uma máquina que tenha um rendimento alto pra caramba, mas eu sei que não pode ser 100%. Então o ciclo de Carnot está dizendo, nunca vai ser 100%, tá? Mas qual seria uma máquina que daria o máximo rendimento? Pô, provavelmente aquela que eu não pensasse nos desgastes da máquina. Então o que o Carnot faz? Ele cria uma situação onde o rendimento não depende das características da máquina, depende apenas da fonte quente e da fonte fria, que é exatamente isso que apresenta o seu ciclo. Então quando a gente pensa em rendimento do ciclo de Carnot, né, é 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, né? Então aqui, fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá lá. Nessa situação, o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, o zero, que é a temperatura da fonte fria, zero termodinâmico, você tem 100% de rendimento, né? Então, é algo que é interessante porque só depende das temperaturas das fontes quente e fria, não envolve a máquina em si. Então é um ciclo. Primeiro, ciclo, porque lembra que eu falei, né? Em transformações cíclicas, volta a ser no mesmo ponto, volta a ser na mesma temperatura, né? Então não tem variação de energia interna. Se eu não tiver variação de energia interna, gente, ó, se eu usar aqui, ó, se eu não tiver variação de energia interna, o que vai acontecer? Porque é igual ao trabalho, né? Ou seja, todo calor é transformado em trabalho, 100% de rendimento. Então quando ele fala em ciclo, né, ele está falando que, ó, seria legal trabalhar em ciclo, porque toda vez que eu tenho ciclo, eu tenho uma tendência de rendimento 100%. Duas isotermas. Isoterma não tem variação de temperatura, não tem variação de temperatura de novo, não tem variação de energia interna de novo, tá lá, que é igual ao trabalho. Então, se tiver isoterma, bom para o ciclo, por quê? Tende a 100%. E duas adiabáticas, ou seja, não perde calor para fora. Então o sistema todo vedadinho, bonitinho, maravilhoso. Então essas três condições é que montam um ciclo de Carnot com alto rendimento, mas não 100%. Não é 100%. Normalmente as máquinas que a gente faz, elas têm um rendimento do ciclo de Carnot. Né? Então fala assim, a minha máquina tem, sei lá, 40% do ciclo de Carnot. Então você calcula o ciclo de Carnot, que é o máximo rendimento para aquilo lá, para as fontes, e aí 40% desse rendimento. Entendeu? Tranquilo? Então aí o que nós temos na quarta? Né? O ciclo de Carnot é um ciclo reversível, com o qual seria possível obter o máximo rendimento. Sim, o máximo rendimento possível, tá lá. Então eu teria lá a 1, a 3 e a 4. 1, 3 e 4, alternativa D. Alternativa D. Beleza, pessoal? Então, ó, ficamos aí na revisão. Espero que vocês estejam aí aproveitando o máximo dessa pandemia. Fiquem em casa. Não é fácil, bicho. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu queria ter uma lousa de 500 metros agora. Porque o que eu apaguei dessa lozinha, você não tem noção. Mas assim,
É interessante, é um aprendizado, essa pandemia está trazendo um monte de aprendizado para mim, muito, né? É muito complicado ficar falando no celular, sala de aula é outra história, mas a gente tem que se reinventar. E eu sugiro que vocês aproveitem o máximo, usem o tempo para vocês estudarem, botarem as coisas em dia. E se precisarem de alguma coisa, vocês têm meu celular, né? Só procurar aí. E quem não tem, procura, né? Vai atrás. Mas fiquem em casa, se protejam, se cuidem, tá bom? Grande abraço, a gente se vê daqui a pouco nas próximas listas de exercício. Tchau!